Direitos que você tem que devem ser preservados. Nós convidamos a advogada especialista em plano de saúde, Renata Sari, para falar com o ouvinte da CBN Goiânia. Olá, Renata, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia, ouvinte da CBN. Bom, a primeira pergunta é essa. Por exemplo, tem um exame ou um procedimento negado. Quais são os direitos enquanto consumidor diante do plano de saúde? Luiz, a Justiça já determinou que todas as doenças que são catalogadas pela Classificação Internacional de Doenças da Organização Internacional de Saúde, se houver, havendo cobertura no plano, nenhum procedimento pode ser negado. Por exemplo, teve um caso, há pouco tempo que saiu nos jornais, de uma pessoa que no produto, no plano de saúde dela, possuía cobertura para o tratamento oncológico. E o plano negou o exame. A própria Justiça determinou a realização do exame. Por quê? Porque o câncer está previsto na Classificação Internacional de Doenças. Então, se tem ligação com a doença, o exame, o procedimento não pode ser negado. Neste caso, é necessário imediatamente recorrer à Justiça? O que a senhora recomendaria ao usuário do plano? Os planos de saúde é um tipo de serviço regulamentado por normas de ordem pública. Então, eles são regulamentados tanto pela ANS quanto pela própria Justiça. Então, convém ao usuário recorrer, sim, ao Poder Judiciário para que faça valer os seus direitos. A partir que a liminar é concedida, o convênio tem que liberar o procedimento na hora? Por exemplo, num caso de emergência, onde há o risco de morte, uma situação mais grave, inclusive há uma liberação mais rápida. Como é que funciona isso, até mesmo do ponto de vista da Justiça, que a gente sabe que é bem demorada hoje no Brasil, né, doutora Renata? Mas em casos assim, a saúde ela é preservada o tempo inteiro. Então, assim, é uma coisa, eu vou dizer, até imediatista, apesar da demora do trâmite judicial. Então, a própria Justiça já concede imediatamente a liberação. Temos casos, assim, de 8 horas, onde a Justiça já concedeu, já houve internação, todo o procedimento já está sendo feito. Então, é imediato. É a garantia à saúde, né? Sim. Quando há o caso do reembolso, né? O reembolso também é uma alternativa. Quando buscar isso? Em casos onde não há médicos credenciados, então o consumidor ele pode efetuar o pagamento e cobrar o reembolso da companhia, tá? Quando há cobertura. Então, por exemplo, ele precisa de um determinado especialista numa região que não possui médico credenciado. Ele pode procurar um particular e cobrar o reembolso, tá? É direito dele. Serve também, por exemplo, algumas determinadas especialidades, onde o especialista atende fora da área de cobertura do plano. Também vale essa regra ou não? Também vale essa regra. Se o plano não possui profissionais credenciados e ele cobre esse tipo de doença, esse tipo de tratamento, a pessoa pode sim procurar um especialista e garantir o direito dela ao tratamento determinado, focado na doença. Você falou também, Renata, dos órgãos reguladores. Qual a importância de o consumidor registrar a ocorrência também no órgão regulador? A ANS, ela abre esse leque para o consumidor para que ela possa fiscalizar o trabalho das companhias. Então, no momento que o consumidor faz uma reclamação, uma denúncia à ANS, até pelo meio eletrônico, a ANS ela tem obrigação de buscar informações da companhia, de receber todo o material, tudo que aconteceu no procedimento do consumidor, e aí isso vai ensejar uma advertência, numa multa, ou até no cancelamento do próprio plano dentro do mercado. Tem uma regra também básica e que muitas vezes o consumidor não leva ela adiante. É ler bem o contrato antes de assinar, né? Uhum. Isso também vale para essa questão da operação dos planos de saúde? Vale, mas o que acontece na maioria dos casos é o seguinte, atualmente, como a ANS já interviu, a partir da lei 9656 de 98, todas as doenças classificadas
possuem cobertura. Né? Então você, por mais que você assine sem analisar de todo o contrato, você tem que ter muito mais em mente se o contrato é regional ou nacional. Mas em termos de cobertura médica, ela vai envolver todas essas doenças classificadas na Organização Internacional de Saúde. Então o consumidor hoje tem um aparato muito maior da justiça nesse sentido. Renata, muito obrigado pela gentileza de atender nosso convite, falar aqui com o público CBN Goiânia. Um bom dia, senhora. Igualmente, é sempre um prazer. Bom dia. Muito obrigado. Advogada, especialista em plano de saúde, Renata Sari. Ela conversando com o ouvinte CBN a respeito hoje do plano de saúde. O que fazer quando você tem um exame para ser feito, um procedimento e ele é negado pelo plano de saúde. Intervalo, na sequência eu volto.